Tesouro Renda Mais 2065, será que vai dar praia? Ou seja, será que ele vai te entregar muito dinheiro? Bom, é isso que a gente vai entender nesse vídeo aqui. Eu vou separar ele em algumas partes, basicamente, tá? Primeira parte, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar como que foi a rentabilidade dele até aqui, tá certo? Por quê? Porque tem muita gente que comprou esse cara 6 meses atrás, 12 meses atrás, quando a taxa estava lá em IPCA mais 7,30, IPCA mais 7,40. Então vamos ver se até o momento foi uma boa decisão de investimento. Segundo ponto, eu vou mostrar o porquê, o motivo desse cara se valorizar tanto em cenários positivos. Você finalmente vai entender como um título IPCA mais consegue se valorizar tanto. Você vai entender hoje, tá? E terceiro, eu vou te mostrar se no nível de taxa atual, isso daqui é uma oportunidade, beleza? Então bora lá pro vídeo? Primeiro ponto então é como foi, tá certo? Eu já falei desse cara aqui alguns meses atrás. Inclusive, eu recomendei esse investimento lá para os assinantes da Finclass, para o time aqui do Grupo Primo, né? Quem recebeu lá um cheque, foi reconhecido pelo Thiago Negro, o Primo Rico, né? E tudo mais. Então, eu quero entender se esse investimento, até o momento, foi uma boa decisão, tá? Então, quanto que ele rendeu nos últimos 12 meses, tá? Justamente do primeiro momento que eu falei desse cara aqui no YouTube. Então olha só, a primeira vez que eu falei desse cara aqui foi em fevereiro, tá certo? Lá do quê? De 2025, tá bom? Entre o momento da recomendação e o melhor, né? Ou seja, o preço máximo que ele atingiu, esse título chegou a se valorizar 51%. Mas de lá pra cá, ele tá meio de lado, e balança pra cá, vai pra lá, vai pra cima, vai pra baixo. Ele é um investimento de alto risco. Alto risco, quando eu digo alto risco, o que é alto risco aqui? É chance de quebrar e não te pagar de volta? Não. Alto risco eu tô falando de volatilidade, tá certo? Ou seja, balanço de preços. Pô, Gui, ele é um alto risco igual o do Bitcoin? Não, tá? Eu vou te explicar a diferença, ó. Qual que é o alto risco dele aqui? Volatilidade. O balanço de preços desse cara é semelhante ao do Bitcoin? É, tá? Só que ele se difere do Bitcoin, quando eu falo de risco, em que sentido? Em previsibilidade. Eu consigo te dizer exatamente quanto que vai estar valendo um Renda Mais 2065 daqui a 6 meses, 1 ano, 3 anos, 4 anos, 5 anos, dependendo da taxa que ele estiver sendo negociado. Consigo fazer essa conta. Agora, o Bitcoin não. Se eu falar o seguinte, ó, a taxa de juros nos Estados Unidos vai estar 3%, pô, lá na Europa vai estar em 5%, aqui vai estar em tanto, quanto que vai valer o Bitcoin? Não sei, ninguém sabe. Ou seja, apesar do balanço de preços do Renda Mais ser semelhante ao do Bitcoin, né, dia a dia, a previsibilidade, que é o que importa para o investidor pessoa física, é muito maior no Renda Mais 2065. Então, talvez por isso que as pessoas se sintam mais confortáveis em ter Renda Mais 2065 na carteira do que Bitcoin, tá? Eu já vi muita gente falando, mas o Bitcoin tem o mesmo risco do Renda Mais, como é que as pessoas gostam de ter Renda Mais e não Bitcoin? Meu amigo, porque é previsibilidade que importa para o investidor pessoa física, e isso faz toda a diferença, tá? Mas, voltamos aqui, né? Ó, no ápice chegou a se valorizar 51%, mas desde então ele chegou a se desvalorizar um pouquinho. E hoje acumula uma variação positiva de mais 37%. Algumas pessoas vão olhar para isso daqui e vão falar, pô, Gui, legal. Por que legal? Porque o CDI acumulou uma variação de mais ou menos 14%. Então foi um bom investimento, foi uma boa aplicação, certo? Correto. Outras pessoas vão olhar para isso daqui e vão falar, não foi um investimento tão bom assim, Gui. Por quê? Porque o Ibovespa se valorizou 48%. Dá para dizer que foi ruim? Não, tá? Dá para dizer que o Ibovespa foi melhor do que ele, mas vamos lá. 37% em 12 meses, não dá para dizer que foi um investimento ruim. Mas tem uma coisa, se você investiu no Renda Mais 2065 para resgatar em 12 meses, você investiu errado. Esse é um investimento que ele tem alta previsibilidade, mas não para daqui a um dia, uma semana, um mês, 3 meses, 6 meses. Ele tem uma alta previsibilidade e ele se mostra uma oportunidade muito melhor em um período de 3 anos, tá? Por que isso, Gui? Porque em um cenário de 3 anos, que a gente tem o quê? Uma alta assimetria a nosso favor. Putz, Gui, o que é isso? Nunca vi essa alta assimetria. A assimetria é o seguinte, significa que as coisas não estão balanceadas, tá? Então, por exemplo, vou simplificar aqui com uma ação. Vamos pensar que hoje uma ação esteja sendo negociada a R$50. E eu falo o seguinte, ó, no melhor dos cenários, essa empresa lucrando bem, fazendo tudo certo, os juros caindo, ela pode valer R$60. Ou seja, ela pode se valorizar 20%. Tá? Agora, se alguma coisa der errado no meio do caminho, se ela errar a estratégia, se o juro continuar alto ou subir ainda mais, no pior dos casos, ela pode valer R$25. Ou seja, ela se desvalorizaria 50%.
Veja só, isso daqui está balanceado? Não. No melhor dos casos, você ganha 20%. No pior dos casos, você perde 50%. Isso daqui é assimétrico? Sim. Só que é assimétrico do lado negativo. É pior, é ruim, esse é um investimento ruim. Então o que normalmente a gente olha? A gente só olha isso daqui, ó. Opa, olha só, no melhor dos casos, eu posso ganhar 20% nessa ação. Que porrada! Isso é que um investidor comum faz, uma investidora comum. Como você vai passar a olhar investimentos agora? Olhar, ó, isso daqui também. Olhar o quanto você pode ganhar no cenário positivo e quanto você pode perder no cenário negativo. Se você leva isso daqui, ó, em consideração, o que você já vê? Ih, caramba, eu posso ganhar mais 20. Só que se as coisas derem errado, eu posso perder 50. É assimétrico contra o meu patrimônio. É uma boa oportunidade de investimentos? Não, tô fora, tá certo? Agora, em 3 anos, para o Renda Mais, a coisa é diferente. E por que eu digo que o Renda Mais é uma oportunidade? Oportunidade para quem? Para quem está avisando ou pensando quem pode resgatar esse cara em pelo menos 3 anos, tá? Porque veja só, hoje a taxa desse cara é de IPCA mais 7,01%. Está perto das máximas históricas. A taxa máxima que um ativo IPCA de longo prazo no Brasil já chegou não é nem em 8%, beleza? Não chegou a IPCA mais 8. Aí, mas não tinha o Renda Mais 2065. Não tinha o Renda Mais 2065. Mas na época, 10 anos atrás, o título mais longo que a gente tinha era o Tesouro IPCA 2045. E sempre a taxa do Renda Mais 2065 vai acompanhar a taxa do IPCA de longo prazo. 2045, 2050, 2055. Ah, pode estar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Mas sempre vai acompanhar, tá? Então o que a gente viu de taxa máxima no Brasil, por IPCA de longo prazo, foi ali abaixo ainda, tá? Mais perto de IPCA mais 8, beleza? No melhor dos casos, que nível de taxa a gente já observou nos IPCA de longo prazo no Brasil? Chegou a IPCA mais 2,99%. Ah, Gui, mas pô, não dá para você considerar que a taxa vai para IPCA mais 2,99%. A gente tem um fiscal ruim, e tem aqui é ruim aqui no Brasil, e é ruim ali, e é inflação, e é dívida. Já sei dessas histórias, eu sei, tá, tudo bem. Mas, se você lembrar do momento que isso daqui, ó, chegou perto de IPCA mais alto do que a taxa que a gente tem agora, significativamente mais alto. 3 anos depois, 4 anos depois, a gente chegou aqui, ó, IPCA mais 2,99%. Quando essa taxa chegou em IPCA mais 8, a gente estava falando em dominância fiscal no Brasil. A gente estava falando em um problema de dívida pior do que a gente tem hoje, tá? Ou seja, eu sei que é difícil você olhar para daqui 3 anos e falar, não tem como o Brasil estar num cenário positivo. Mas deixa eu te lembrar uma coisa, em 2015 era muito mais difícil você ver um cenário positivo para o Brasil em 3 anos do que é hoje. Tá? A gente estava falando em dominância fiscal. Hoje esse assunto ele não é tão frequente nos debates dos melhores economistas, tá? Não de economista de Twitter e essas coisas não, tá? Dos melhores. Você ainda não ouve com frequência esse assunto aqui, dominância fiscal. Beleza? Ah, Gui, então você considera que vai para IPCA mais 2,99? Não considero nada. Só quero te mostrar o quê? A assimetria que esse cara tem. Beleza? Ou seja, eu só quero te mostrar a assimetria, só que positiva, que esse cara tem, tá bom? Então vamos começar falando o seguinte, se em 3 anos você comprar nessa taxa que está sendo negociado hoje, e as coisas piorarem no Brasil, e a taxa dele foi para IPCA mais 8%, quanto que você vai perder? Olha que doideira, você nem vai perder, tá certo? Ele vai se valorizar um pouquinho, mais 6,76%. Tá? Poxa, Gui, eu nem perco dinheiro. Não vai perder dinheiro em termos nominais, né? Se você for desconsiderar a inflação, provavelmente você vai ter uma perda de poder de compra aqui. Mas é interessante você notar que mesmo com as coisas piorando, então, ou seja, daqui a 3 anos, exatos 3 anos, na hora de você vender lá, vai estar IPCA mais 8. Quanto que vai estar a sua rentabilidade mais ou menos, desconsiderando taxa? 6,76%. Agora vamos olhar aqui se caso estivesse no melhor momento que o Brasil já passou para os IPCA de longo prazo. De novo, não estou falando que isso vai acontecer, nem isso, nem aquilo. Eu só quero te mostrar a assimetria positiva que esse negócio apresenta, tá? Se tiver aqui, perto de IPCA mais 3, a valorização desse ativo vai ser de mais ou menos 455%. O que eu estou querendo dizer? Se você coloca 100 mil reais hoje, e aí você vai resgatar em 3 anos, e os cenários possíveis na sua cabeça vão estar entre esses daqui, você pode ter entre 106 mil reais, que é o pior dos casos aqui, dentro desse universo de possibilidade, ou você pode ter 555 mil. O que esse cenário é? Na minha cabeça, e acredito que na sua também, ele é assimétrico, só que é assimétrico
ao seu favor. Se as coisas forem muito mal, a gente voltar a discutir dominância fiscal, tiver o pior cenário que a gente já teve no Brasil nos últimos 20 anos de crise fiscal, quanto que você vai perder? Você não vai perder. Seus 100 mil reais virariam 106 mil reais. Agora vamos pensar que o Brasil passou por uma reforma, aprovou outro teto de gastos, fez uma reforma de gastos e tudo mais, e a gente caminhou aqui, ó, para o melhor cenário. IPCA mais 2,99. Seus 100 mil reais valeriam, daqui a 3 anos, 555 mil. Não sei você, mas isso me parece ser muito assimétrico. Só que tem um ponto interessante aqui, tá? Tava lendo um livro outro dia e ele contou uma história interessante, embora meio triste aí, né, da história da humanidade. O quê? Lembra a usina de Fukushima, no Japão? Ela se rompeu lá em 2011, a gente teve o terremoto, depois o tsunami, tá? E o que acontece? A usina de Fukushima, ela havia sido preparada para aguentar o pior terremoto que o Japão já tinha observado até então. O que aconteceu? Veio um terremoto e um tsunami que juntos foram piores do que eles já tinham observado até então. Ou seja, eu vou ampliar esse escopo negativo. O pior momento que a gente já observou no Brasil foi esse IPCA de longo prazo indo até IPCA mais 8. Mas eu não vou cometer o erro lá de Fukushima. Eu vou considerar um cenário ainda pior do que a gente já vivenciou, tá? Qual, Gui? IPCA mais 9%. É algo significativamente pior do que o pior momento que a gente já observou até então para IPCA de longo prazo. Para quê? Para eu ver o quanto que eu perderia em 3 anos se a taxa daqui a 3 anos estivesse exatamente nesse patamar, tá? E aí sim você vê uma rentabilidade negativa. Se daqui a 3 anos a taxa estiver aqui, você iria perder exatamente 26%. Ou seja, os seus 100 mil reais virariam aproximadamente 74 mil reais. Mas, de novo, parece ser uma opção muito assimétrica ao seu favor. Dos cenários, né, que mais frequentemente aconteceram no Brasil nos últimos 20 anos, você ganha dinheiro de maneira significativa para esse prazo aqui. Agora, em cenários extremamente negativos, voltando para o pior, você ganha pouco. E para você perder efetivamente, as coisas têm que piorar muito além do que a gente já observou no Brasil. E é isso que mostra de verdade o que é uma oportunidade. Que é uma oportunidade, Gui, eu olho só porque eu posso ganhar em um cenário positivo? Não, você tem que olhar também o que você perderia em um cenário negativo. É por isso que eu digo que aposta não é oportunidade. Qual que é a dinâmica da aposta? Ah, aposta, eu coloco 100 reais, eu posso ganhar 200. Legal, pô, você pode ganhar quanto? Você pode ganhar 100%, certo? Opa, vem pra cá, ganhei 100%. Certo? Certo. Mas, pô, se você perder, você perde quanto? Você perde 100%. Isso daqui é assimétrico? Não, isso daqui não é assimétrico. Isso daqui é exatamente simétrico, né? Então, o quanto você pode ganhar, o quanto você pode perder. Em apostas, normalmente, isso daqui é ainda pior, né? Ou seja, você colocar 100, não vai voltar 200. Pode voltar 150, ou seja, você pode ganhar 50%. E aí, né, as pessoas que não entendem muito de investimento, conhecimento básico sobre dinheiro, focam nisso daqui. Eu falo, meu Deus, nossa, eu posso ganhar 50%. Se eu coloco 100 reais, volta 150. Se eu coloco 1.000, volta 1.500. Se eu coloco 100 mil, volta 150 mil. O que elas não olham, então aqui, ó, igual com o cabrechinho ali, ó, do cavalo. O que elas não olham? Isso daqui. Elas, ó, estão olhando só esses 50%. Elas não olham isso daqui, ó. Se você errar, você perde 100. Isso daqui é assimétrico. Só que é o pior tipo de assimetria. É assimétrico contra você, tá certo? Então, por isso que eu digo, na hora de você analisar uma verdadeira oportunidade, o que você tem que levar em consideração? Os dois. O quanto que eu posso ganhar em um cenário positivo, o quanto que eu posso perder em um cenário negativo. Se as coisas não forem muito mais favoráveis para você do que a perda, você não investe, tá certo? Se as coisas aqui, ó, no cenário negativo foram muito maiores do que o cenário positivo, isso não é investimento. Isso é o quê? É uma aposta. E não é apostando que você vai mudar a sua vida, não é apostando que você vai ganhar dinheiro, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me diz aí se você já está ganhando dinheiro com Renda Mais 2065 ou se você está pensando em comprar. Um abraço, até a próxima.